Agora sim. Agora sim, né? Então vamos lá, meu povo. Então a gente vai falar aqui um pouquinho, então aqui dessa desse painel em que a gente está trabalhando aqui, né? E é o papel do Brasil aí para essa próxima pandemia, né? Então o que falar aí dessa nova doença X. Isso aqui são algumas imagens da Força Nacional, né? Então a gente trabalha desde a orientação aí para essa orientação que a gente faz para os gestores, né? Dentro de um momento de emergência em saúde pública, né? Então, emergência em saúde pública é quando nós temos um decreto, seja ele nacional, né, seja ele internacional ou seja ele regional, um decreto que ameaça, né, a saúde daquela população que está sendo afetada, né? Então, vocês devem ter visto o que aconteceu ano passado no Rio Grande do Sul por conta do alagamento, né? Lá foi decretado uma emergência de saúde pública por calamidade pública e nós conseguimos agir lá, né? Então, a Força Nacional, ela é um equipamento do governo federal que só age em emergências em saúde pública, né? A gente muito confunde urgências e emergências, né? Que é aquela emergência de saúde que é socorrida ou pelo SAMU ou pelas unidades de pronto atendimento. A gente trabalha numa área maior, onde a gente tem uma pressão que pode causar uma desassistência de uma população inteira, seja uma nação, ou seja um estado ou um município que esteja precisando dessa ajuda, né? Então, nessa imagem aí mostra um pouco das nossas ações, um pouco dos nossos equipamentos. Eu vou falar depois um pouquinho, né, sobre isso, né, mas eu gostaria de apresentar para vocês aqui mais ou menos o que a gente vai falar, que é compreender aqui, né, o conceito da doença X, né, refletir sobre os riscos emergentes de saúde pública, né, então, riscos emergentes ou reemergentes, né, a gente trata todos como emergentes do ponto de vista assistencial, e apresentar um pouco dessa estrutura de resposta do Ministério da Saúde, né. Então, obviamente que nós estamos falando de conceitos que estão alinhados com o que se diz, né, do Regramento Sanitário Internacional e aquilo que, na verdade, a Organização Mundial da Saúde, onde o país é signatário, né, tive a honra de permanecer na organização aí por 4 anos, antes de vir aqui para o Ministério, né, onde o país é signatário. Então, a gente, como uma nação que faz parte da Organização Mundial da Saúde, a gente tem uma missão no país também, que é trabalhar na cooperação técnica para que a gente tenha cobertura universal de saúde, saúde e bem-estar, e um país preparado para as emergências em saúde, né? Então, a meta que é dado aí para, né, pelos ODS, né, uma meta para 2030 e que está se estendendo para 2050. Então, isso quer dizer que nós não estamos conseguindo, nós não estamos sendo bons gestores para poder manter essa meta, que é a gente ter a população total, né, do país, ou com uma cobertura universal, ou com saúde e bem-estar, ou preparado aí, né, para emergências em saúde pública, né. Então, é mais ou menos isso que a gente tem trabalhado, e o Ministério da Saúde, né, pelo governo brasileiro, é o copartícipe, né, é a contraparte da Organização Mundial da Saúde, e é o que a gente tem trabalhado muito na cobertura universal da saúde, sendo o país, né, um dos poucos países, mas talvez o maior, talvez não, com certeza, o maior país, né, que oferece, né, para a sua população, né, um sistema único de saúde, né, que tem os seus deleites e tem as suas fragilidades, né, mas todos vocês espero que estejam vacinados, né, contra a influenza, e isso faz parte do Sistema Único de Saúde. Quem precisou de um transplante recebeu do Sistema Único de Saúde. Então, é um Sistema Único de Saúde que está presente lá nos rincões e está presente na alta complexidade, isso nenhum país do mundo tem.
E a gente tem se preparado agora também, de uma forma mais intensa pós-Covid-19, né? Eu gosto muito de rock, né? O Danilo sabe disso. Então eu falo que no país a gente tem um AC/DC, né? É um antes da Covid e um depois da Covid, né? E depois da Covid, né? Infelizmente não é a banda, eu ia gostar muito de ficar tocando as músicas do AC/DC, mas o depois da Covid me resta preparar o país, né, para se tratar em emergências em saúde e emergências que possam botar em risco tanto o país quanto também outros países, né? Então, quando a gente fala da Organização Mundial da Saúde, a gente está falando também da segurança das outras nações, né? Então, se porventura acontece uma epidemia no Brasil e essa epidemia se torna uma pandemia, é a gente, né, o Brasil, que está sendo responsável, então, né, por não ter aí um sistema de emergência bem elaborado para conter esse surto, né? E é o que a gente está trabalhando nesse momento. Então vamos lá, né? Então, o que é uma doença X, né? Então, quem sabe das minhas palestras sabe que eu gosto muito de perguntar para a plateia, né? Mas aqui a gente vai é, manter aí esse formato, né? Para a gente cumprir o horário, né? Então, quando a gente fala de uma doença X, né? Parece que nós estamos falando de um vírus, né, que foi inventado lá pela Umbrella, né, a gente está falando, por exemplo, de um vírus fictício que vai transformar as pessoas, né, em zumbi, né, nós temos aí vários exemplos, né, de filmes que são colocados dessa forma e que vêm sendo, obviamente, baseados naquilo que a Organização Mundial da Saúde tem, né, como preocupação, que é um patógeno desconhecido com um potencial pandêmico, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, o The Blueprint, que é as recomendações da Organização Mundial da Saúde para que os países membros coloquem dinheiro de pesquisas, né, para se poder entender a dinâmica daquele vírus ou daquele microorganismo, né, daquela bactéria, né, a gente não pode esquecer também das super resistentes também, né, que são bactérias que também nos causa certa preocupação, e a gente sabe que o futuro, ele é um futuro onde elas estarão cada vez mais presentes, mas são vírus, são, na verdade, uma lista de patógenos que já são conhecidas e que a organização pede para que se faça um esforço, né? Existe um comitê, né, um high-level committee, que faz uma atualização desse painel, né, então essa definição, ela começou mais frequente em 2018, mas é óbvio que a gente tem esta recomendação dentro do blueprint, né, que o encarte da Organização Mundial da Saúde, que diz, olha, este patógeno é importante que você estude no seu país, né? Então, coloca alguns deles, né? Então, vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo o Ebola, vocês estão vendo o Zika vírus, vocês estão vendo a Covid-19, e a doença X, ela entra também, né, como um fator de alerta. Então, é uma doença onde a Organização Mundial da Saúde fala assim, olha, eu tenho dinheiro para que vocês possam submeter projetos de pesquisa, principalmente os países que são países com bioma considerável, né, população considerável, possa aumentar a sua pesquisa e vigilância para se entender potenciais patógenos que ainda são desconhecidos, que possam dar o seu potencial pandêmico, né? Então, esse é o conceito, né, da doença X, que, na verdade, é um conceito dado pela Organização Mundial da Saúde. Tem um paper aí importante, se alguém quiser ler, né, mostrando aquilo que a organização coloca como pesquisa e desenvolvimento para que se possa olhar. E daí a gente se pergunta, né, por que a gente vai se preocupar com a tal da doença X, né? Porque se a gente olhar esse panorama aqui, olha, desde 1826 até 2020, todas essas doenças que aparecem nesta linha do tempo já foi uma doença X, né? Então a gente tem a doença de Chagas, por exemplo, que foi totalmente descoberta aqui no Brasil, né? Mas até a sua descoberta, ela era uma doença X, a gente não sabia se ela tinha potencial pandêmico, né? Então depois de pesquisa e desenvolvimento que a gente foi entender.
A Covid-19 foi uma doença X que se tornou pandêmica e eu não preciso falar das consequências da Covid-19, né? Então, acho que cada um de nós aqui teve perdas financeiras ou perdas na família, né? Eu, por exemplo, tive o meu pai que morreu de Covid, né? Então, todos nós aqui tivemos, então, algo de tomada de exemplo para que a gente, agora como cientista, e é isso que vocês são, a gente tentar, né, e virologistas, tentar trabalhar para que a gente possa cada vez mais entender, né, esses patógenos para que a gente possa ter sempre um mundo mais seguro, tanto para os humanos quanto para os animais, né? Então eu vou chegar um pouco nisso, porque vocês estão percebendo aqui, né, que quando a gente fala de doenças emergentes, né, 75% delas são doenças de origem zoonótica, a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente tem um aumento significativo da pressão ambiental e urbana, né, e as pandemias recentes, elas mostram a nossa vulnerabilidade. Então, se a gente olhar para o nosso país, a gente tem, né, uma alta biodiversidade e a gente tem uma pressão ambiental e urbana gigantesca. Então, nós somos um celeiro, né, importante para a pesquisa, né, do própria doença X, né, e isso a Organização Mundial da Saúde, que tem o seu braço na América, que é a Organização Pan-Americana da Ocupação, e tem trabalhado com os seus signatários a partir, então, né, da doença X, partindo da saúde única, né? Então, o que é saúde única? Eu gosto muito dessa representação aqui desta árvore, né? Onde a gente coloca, né, o bioma, que é um bioma causado aí tanto pelos vegetais, né, pelas plantas, tanto pelos animais, né, e nós, obviamente, somos também animais, né? Então a gente percebe ali a nossa mão, né? Somos os únicos animais que temos consciência, né, dessa degradação ambiental, né? Então é nossa mão que vai dirigir esse contexto aí que pode melhorar a nossa qualidade de vida, a saúde global e também a saúde do ambiente. Então eu estou dizendo aqui que quando a gente olha para a doença X, a gente tem que olhar então para o ecossistema como um todo, né? Então olhar como que as pressões ambientais, como que aquele bioma está se comportando para que eu possa entender a possibilidade de se ter, então, aí o aparecimento de uma doença com potencial pandêmico, né? Então, veja, se a gente olhar, né, o termo saúde única, né, aqui no Brasil a gente chama de uma só saúde, né, então a gente traduz One Health para uma só saúde, a gente vai perceber, né, que é muito recente a aprovação disso no comitê gestor da própria organização. Veja que em 2021, né, então foi aprovado esse um enfoque que é colaborativo, multidisciplinar e multissetorial, né? Então, quando a gente fala de saúde humana, a gente não tem como mais negligenciar a interface homem-animal e ambiente no nosso país, né? Então, o que a gente está reforçando neste momento, inclusive no Ministério da Saúde, quando a gente fala do conceito de preparação e respostas a pandemias, né, a emergências em saúde pública, nós estamos falando de um conceito que vai desde a vigilância ambiental, né, desde da observação do clima, né, até, obviamente, a vigilância convencional, a vigilância em saúde convencional, que eu acho que a maioria de vocês conhece, né, que é aquela vigilância de se olhar os patógenos que já são conhecidos e monitorar esses patógenos no seu contexto epidêmico e pandêmico. Então, veja que nós estamos falando de um conceito, né, que é um conceito muito mais amplo e complexo quando a gente pensa no país, porque se eu tenho a maioria das doenças, né, vinda do contexto zoonótico, né, então
vindo ali do contexto aonde a gente sabe que é da interação homem-ambiente ou da passagem animal-humano, num país que tem a sua mega biodiversidade, né, a gente concentra 6 biomas extremamente complexos, né, a gente então tem uma responsabilidade muito grande de se fazer esta prevenção e controle integrado desses patógenos que possam impactar a nossa saúde, né. Eu gosto muito desse paper, né, porque esse paper aqui ele mostra alguns estágios, né, da evolução desta interação, né, aí dos patógenos que são patógenos que infectam humanos, né. Então, se a gente olhar, a gente vai perceber que a gente tem patógenos que estão presentes em animais, né, que são estágio 1 aí, por exemplo, né, e que nunca foram detectados em seres humanos em condições naturais, né. Então, são patógenos que são inerentes ali daquela classe animal, daquela espécie, né, e a gente não vê, né, esse patógeno escalonando para outros animais ou para, né, o primata humano. Assim como a gente tem patógenos, né, que são altamente adaptados, né, estágio 5, são altamente adaptados, né, e que estão na exclusividade aí dos seres humanos, né. Então, se a gente olhar para o grupo 1, a gente vê o Plasmodium, né, que é um parasita importante, né, então o Plasmodium ele é altamente adaptado àquela espécie que ele está presente, né, e ele aparece aqui também, por exemplo, né, a malária falciparum, por exemplo, ela é exclusiva do ser humano, você não vai encontrar essa malária em outras classes animais em condições naturais, né, então você pode inocular experimentalmente, mas você não vai ter uma sobrevivência né, desse patógeno em outras classes. Quando a gente fala dos estágios intermediários, eu não vou ficar me detendo a eles, a gente já vem falando de patógenos que possam pular de animal para animal, né, e nessa brincadeira de pular de animal para animal, chegar, né, à raça humana, né? Então, a gente, por exemplo, tem patógenos que estão ali, é, que foi transmitido, né, que são exclusivos ali de transmissão de animais para humanos, e a gente vai ter desde também de patógenos que vão ter aquela via de mão dupla, né? Então ela é transmitida do animal para o primata humano, né? E do primata humano para animal, né? Então, para os animais. Então, é nesse contexto que a gente vai dar uma navegada e por que eu estou trazendo esta complexidade para vocês? Porque é esta complexidade que o Ministério da Saúde como um todo tem trabalhado, né, para que se possa estabelecer um processo de vigilância, de preparação e de resposta a possíveis surtos aí epidêmicos ou pandêmicos, né? Quando a gente fala da saúde única, né, a gente fala dos processos que mantêm esta nova formato de humanidade, né, que um deles é a agricultura. Se a gente pegar a evolução da nossa sociedade, né, como é que nós chegamos à nossa sociedade contemporânea, a gente vai perceber um salto significativo, né, muito recente, né, então a agricultura ela é presente na humanidade cerca de 10 mil anos, né? E é ela também que traz hoje, né, a nossa segurança alimentar, né? Então, na base da sociedade moderna, a gente não consegue mais se desvincular da agricultura para, por exemplo, alimentar essa quantidade de humanos que existem aí no globo terrestre, né? E isso, obviamente, né, nos traz alguns fatores, né? Então,
apesar da gente olhar para a agricultura, né, para a segurança alimentar, a gente sabe ainda, né, que 1/3 da população do mundo vive ainda em extrema fome, né? A gente entende que a falta de alimentação, ela também traz insegurança, né, quando a gente olha, né, para o possível doença X, né? Se a gente olhar para a Covid-19, né, apesar de ser o pangolim, né, talvez o intermediário mais provável, a gente ainda não sabe qual é o intermediário mais provável, tem várias ainda teorias, mas nós estamos falando, na verdade, de um vírus que trouxe, a partir da insegurança alimentar, né, trouxe uma das pandemias mais importantes da nossa época, né? E, obviamente, que as mudanças ambientais, junto com esta manipulação desenfreada da Terra, né, ela vem nos causando também, né, a possibilidade de emergências e reemergências quando a gente fala, né, de patógenos de potencial epidêmico. Então, esse livro, né, ele é ótimo, né, porque ele traz um pouco dessas histórias, né? Então, a gente pega, por exemplo, a origem do sarampo, né, que vem lá da peste bovina, né, a gente vê a brucelose, né, que é exclusiva ali de caprinos e ovinos, né, a febre maculosa, que são roedores, né, outras febres, né, a febre Q também. Então, a gente pega aí, por exemplo, né, a encefalopatia espongiforme bovina, né, que também nos preocupa bastante. Então, mostrando justamente, né, como que a nossa domesticação e a nossa manipulação do meio ambiente também trouxe aí as doenças para perto da gente, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Por quê? Porque se a gente olhar também nós não podemos, né, a gente tem uma mania de destacar o humano, né, fora do contexto da biodiversidade global, né? E nós somos a única espécie que degrada a biodiversidade de forma consciente, né? Então, nós somos a única espécie que mata para não comer, né? Então, a gente tem aí um papel. O pessoal às vezes me pergunta assim, se vocês falarem, eu vou falar que vocês estão mentindo, viu, Danilo? Mesmo estando gravado, dizer qual que é a melhor segurança do mundo, eu falo que a melhor segurança do mundo são as baratas tomarem conta, né, e a raça humana ser extinta, apesar da gente trabalhar para a segurança da raça humana, mas a gente sabe, né, o que nós somos capazes em termos de degradação ambiental, e por isso que a gente tem que ter a nossa capacidade de oratória, nossa capacidade científica de mostrar que a gente precisa fazer a preservação sustentável do nosso meio ambiente, que está aí associado com outras coisas que já são inerentes desse mundo degradante que a gente vive, né? Mas se a gente pega, por exemplo, Mycobacterium, né, a gente vai perceber que a gente tem aí ramos que saíram ali do primata humano, desceram ali para os animais e depois, né, veio ali para o humano, né? Então a gente percebe que a gente também é capaz, né? Nada impede, por exemplo, que esse potencial X epidêmico possa ser de origem humana e aí passar para os animais. Bom, então o que nós estamos falando aqui, gente, é um termo que não é novo para nós, né? É um termo do século XIX, se a gente pensar. E aí eu acho que vocês devem se lembrar aí do Rudolf Virchow, né, que foi um patologista importante, né, um dos pais da patologia, quando a gente vê a história da ciência. E ele tem uma frase que é importantíssima, né? Se a gente escutasse o século XIX, né? Então, assim, a gente teve ali, se a gente olhar a nossa era da ciência cartesiana, o século XIX, ele foi muito importante para nós, né? O início do século XX também, mais molecularmente, mas se a gente pensar ali para a preservação da raça humana mesmo e para formar uma sociedade mais segura e mais justa, né, o século XIX, a ciência foi extremamente importante. E o Virchow dizia que
né, não dá para você, entre a medicina animal e a humana, não há linhas divisórias, né, e nem deveria ter essas linhas divisórias, né, a partir do momento em que a gente começou a compartilhar, a compartimentalizar, né, em grandes áreas, a medicina, a gente perdeu a mão de poder olhar para a integralidade, né, então o que Virchow disse no século XIX, demorou então aí quase 200 anos para a Organização Mundial da Saúde fazer um tratado dizendo que isso era uma só saúde, né? Bom, então veja só, a gente sabe então que as doenças zoonóticas são as doenças transmitidas de animais para humanos, e aí obviamente que eu não vou entrar nesse conceito, se vocês quiserem perguntar depois nós vamos conversar, mas a gente sabe, então, né, que a preocupação aí é a gente ter a maioria das doenças com preocupação pandêmica vindo, obviamente, dos armazenamentos silvestres, né? E para a gente ter acesso do armazenamento silvestre, é a gente olhar para esta imagem, né? É a gente trabalhar, então, né, no contexto da evolução da civilização humana, o que nós estamos fazendo com o meio ambiente. Para a gente ter contato com um reservatório que é silvestre, a gente precisa antropizar aquele ambiente. E é o que a gente está fazendo, né? Então, a gente tem degradado ou por queimadas ou por mineração, mas a gente tem avançado, né, no meio ambiente para se formar grandes cidades, né? Então, se você imaginar que a península, né, mais conhecida do mundo, né, né, a ilha de Manhattan, ela hoje é completamente tomada por milhares de pessoas, né, centenas de milhares de pessoas, assim como as grandes metrópoles no seu contexto mais penoso, né, onde você tem pessoas que têm segurança alimentar e de trabalho, né, associado ali à extrema vulnerabilidade, né. Então, assim, gente, a gente tem um celeiro hoje muito propício para que a gente possa ter novas pandemias recorrentes, né. Se a gente pega, por exemplo, 2009, né, da influenza A, né, se a gente pega 2014, novamente influenza, e se a gente pega agora a pandemia da Covid, a gente está vendo, e comparar então com os anos anteriores, a gente está vendo que o contexto pandêmico ele tem se encurtado, né? E a Organização Mundial da Saúde tem feito vários trabalhos de projeção, né? Então, junto com a academia, obviamente, e mostrado que a gente está na iminência, né, de se ter uma nova pandemia a qualquer momento, justamente por essa pressão que está sendo mostrado aqui para vocês, né? E quando a gente olha, né, aí exemplos de doenças que são emergentes ou reemergentes, a gente vai olhar que essa pressão ela acontece em todo mundo, né? A gente tem a visão nossa capitalista e branca, né, de jogar a culpa toda lá na África, né? Então a gente joga a culpa toda lá na África e como os cachorros vira-latas dos europeus, né? A gente joga também a culpa lá para a Ásia, né? Mas se a gente olhar esse trabalho, né, um trabalho antigo de 2004, mas não vi uma imagem ainda assim tão boa como essa, né? Que mostra, na verdade, né, que os Estados Unidos ali, né, tem uma, uma capacidade muito grande, né, de fazer emergência e reemergência de doença, né? Então, num contexto onde se vende a segurança alimentar e aonde se vende a completa falta de segurança ambiental, né? Mas a gente percebe que, se a gente olhar, por exemplo, para a gripe aviária, a gente vai ver aqui os Estados Unidos também é muito importante nesse contexto. Então, o que eu estou dizendo para vocês, não é que a emergência, a reemergência, ela leva muito em consideração o hábito e a cultura daquele país. E nós sabemos que a cultura aqui é uma cultura agora, moderna, né, de extensa degradação ambiental, né?
dos últimos 40 anos, né? Estou dizendo moderna, mas, né, a gente sabe que esses processos não acontecem do dia para outro, né? Bom, nós já falamos um pouco aqui da Covid-19, né, do SARS-CoV-2, e obviamente que eu acho que aqui nesta plateia deve ter várias pessoas que trabalham com esse vírus, né? Mas só para dizer que é isso, né? A gente antropiza o meio ambiente, ou por exploração, ou por insegurança alimentar, e a gente sempre vai ter um reservatório aonde a gente pode ter um spillover, a gente pode ter aí um pulo, né, desse vírus para o ser humano, esta adaptação, e aí a gente trabalhar no futuro pandêmico. Então, o que nós estamos observando hoje, né, o que a gente está observando hoje com muita atenção é a gripe aviária, né? Então a gente sabe dos contextos que já aconteceram no próprio Estados Unidos, né, de transmissão ali muito isolada para humanos, né, mas de forma bastante isolada, e a gente percebe, se a gente tivesse dado essa palestra há 2 anos, a gente não teria esse contexto que a gente tem agora em toda a costa brasileira, basicamente, e dentro do interior do país, onde nós temos sempre ampla biodiversidade, né? E com os eventos mais recentes, né, no Zoológico de Brasília, que foi confirmado gripe aviária agora, né, e ainda não foi publicado pelo Ministério, vocês estão sabendo em primeira mão, mas também daquela granja que foi presente, né, e que teve todos os seus animais sacrificados no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos olhando para esse contexto agora, né, com bastante cautela e responsabilidade. Então, veja que essa figura aqui, ela é uma figura mais antiga, né, de 2 anos, né, então, onde a gente não tinha essa presença no país. E essa figura que eu mostrei para vocês agora é a figura mais atual que está lá no Ministério da Saúde, no BI. Se você entrar na página do Ministério da Saúde, você vai acompanhar em tempo real o que está acontecendo com a gripe aviária. Esse é um dos fatores que a gente precisa trabalhar, né? Quando a gente trabalha informações em tempo oportuno e temos transparência nas informações, a gente prepara a população também para um futuro, né, contexto pandêmico ou epidêmico daquela região. Então a gente percebe, então, aqui eu peguei apenas, né, América Central e Sul, então a gente vê que, apesar, né, do vírus estar altamente adaptado às aves silvestres comerciais, né, e a gente, ou as pets, a gente ainda não tem, né, um vírus altamente adaptado ao ser humano, onde a gente tem a transmissão humano-humano. E nós sabemos que vírus respiratórios, né, então ainda mais do tipo da influenza, a gente sabe todo, né, o contexto genético desse vírus, nós conhecemos o comportamento genético da influenza tão bem, né, é um dos vírus que nós conhecemos muito bem, inclusive. Então, na verdade, um vírus que nos preocupa muito, né, justamente porque nós sabemos a capacidade adaptativa que ele possui. Bom, então, gente, o que a gente precisa fazer a todo momento, né? E que nós pactuamos, então, ali com a Organização Mundial da Saúde, ou seja, nós pactuamos com o mundo o nosso compromisso de agir sempre, né, da melhor forma possível para que a gente possa ter sempre um mecanismo de prevenção, de preparação ou de resposta, se houver o surgimento, então, de uma doença deste potencial. Deixa eu beber um pouco aqui de água, porque, assim, Ribeirão Pretano morando em Brasília sofre, viu? Porque já faz tempo que não chove aqui. Eu sei que Ribeirão tá chovendo, né? Bom, vamos lá. Então, veja, gente, atualização constante dos planos de contingência. Então, não adianta o Ministério da Saúde atualizar o seu plano de contingência nacional. O que a gente tem feito é descer para o território, né? Então, é ir aos estados e aos municípios para que eles conheçam o que é uma emergência em saúde pública, como devem ser preparados, como devem responder a isso,
tanto do ponto de vista da vigilância, da preparação, tanto do ponto de vista assistencial e da preparação, né? A gente mantém um monitoramento internacional e uma cooperação importante com a Organização Mundial da Saúde, que são eles, né, que são os portadores, né, os zeladores do Regulamento Sanitário Internacional. Então, se acontecer, por exemplo, um rumor que apareceu algo que possa ter um potencial pandêmico no Japão, né, a partir de um sistema que a gente chama de EAOS, né, que é um sistema que, traduzido aí para o português, é um sistema de informação imediata de rumores de potencial pandêmico, a gente fica sabendo também em tempo real, né? Nós mantemos um estoque estratégico, né, tanto de insumos, né, de equipamentos de proteção individual e de medicamentos. Nós temos um kit, né, de insumos que, se um município, por exemplo, tiver a perda total da sua farmácia popular, né, dos seus insumos essenciais para se manter aqueles cidadãos com a sua doença de base, nós temos kits que conseguem suprir, para a cada kit desse, supre 3.000 pessoas por 3 meses desses insumos básicos, né? Então foram kits que nós jogamos, inclusive, né, em avião, em algumas áreas lá no Rio Grande do Sul. O país, ele voltou agora, né, nesta nova gestão, né, a gente lembra, e vocês foram altamente impactados com isso, né, na gestão do governo anterior, onde a gente teve uma diminuição significativa das verbas de investimento para tecnologia em saúde, para pesquisa, né, e agora a gente teve um aumento expressivo, né, de verbas e de investimentos, não é, que vão nos gerar tecnologia para que a gente possa gerar insumos nacionais e para que a gente possa gerar toda a inteligência epidemiológica que o Brasil necessita, né? Então, por isso que cada um de vocês, né, são importantes para que a gente mantenha ainda esse equilíbrio, né, apesar de se ter aí anos cinza, né, na ciência brasileira por conta do financiamento, a gente já está vendo uma melhoria deste financiamento para que a gente possa, se a gente não tem financiamento de pesquisa, a gente não tem como investir na vigilância que nós precisamos do país. Houve um fortalecimento de sobremaneira da rede de vigilância em saúde territorial, né? Então, hoje, não são só os estados que têm a rede de vigilância, mas as micro-regiões de saúde também têm essa vigilância, as regiões de fronteira têm essa vigilância, os distritos sanitários especiais indígenas também têm redes CIEVs, que são redes que estão a todo momento fazendo, então, um monitoramento para que a gente possa trabalhar na melhor forma possível para se detectar esses patógenos de potencial X. E, obviamente, fortalecimento da preparação e resposta assistencial, porque a gente sabe que quando é disseminado para o humano, é ali que a gente precisa agir. Então, vamos lá. Então, a Força Nacional do SUS, né, que é um equipamento importante, né, nesse aspecto, ela é recente também, se a gente olhar, ela foi criada em 2011, e ela é o único programa do governo federal, ela é o único programa que é, por decreto, Autoridade Sanitária Nacional para lidar com emergências em saúde pública. Então, tanto na execução de medidas de prevenção, assistência, e na lei está escrito repressão às situações epidemiológicas, né, mas é contenção, né, e eu acredito muito que essa lei de 2011 ficou como repressão, porque foi quando foram criadas as forças nacionais. Então a gente tem a Força Nacional Militarizada que faz esse tipo de repressão, e por isso que ficou aí nesta lei, né. Mas a gente percebe, então, assim, que tem algumas portarias de consolidação de como age a Força Nacional, mas ela é, na verdade, um equipamento de pronta resposta do SUS, e usa
voluntários do SUS, né? Então, nós temos um efetivo hoje de mais ou menos 70 mil pessoas inscritas na Força Nacional, e a gente age pela demanda da etiologia da catástrofe que a gente está enfrentando, né? Então, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gente tinha a iminência, obviamente, de doenças infecciosas, mas a complexidade de se trabalhar de retirada de pessoas de áreas vulneráveis, nós trabalhamos desde especialistas, né, tanto enfermeiro, quanto técnico, quanto médico, né, na parte da prevenção da infecção, da contenção disso, até a nossa equipe de aeromédicos, né? Então, vocês viram lá na TV uma criança que foi resgatada através de rapel, uma criança que estava na incubadora, que foi resgatada através de rapel e depois foi transportado pela aeronáutica, e esse resgate foi feito pelos nossos aeromédicos, né? Então, essa é a nossa atuação. Então, a Força Nacional, ela só não teve atuação até hoje em Sergipe, né? Então, e tem mais um outro estado aqui que eu não me lembro qual é, se vocês acharem aí depois, vocês mostram aí para mim, mas Sergipe é um deles, né? E Paraíba, né? Fora disso, a gente já agiu no país como um todo, né? Já estou acabando, tá, pessoal? Então, aqui só mostrando, então, que desde a criação da Força Nacional, e ela foi muito impulsionada pela Boate Kiss. Não sei se muitos de vocês eram nascidos nessa época ainda, né, mas foi um grande desastre, né, e assim, um desastre humano, porque quando você tem uma boate que pega fogo e mata aquelas pessoas queimadas, você tem uma comoção na cidade, você tem, na verdade, uma epidemia, né, ligado à saúde mental, e a gente também tem essa especialidade na Força Nacional, né. Então, eu vou passar aqui rapidinho, só para vocês verem que quanto mais os anos vão passando, a escadinha de missão ali, ó, ela vai começar a subir. 2017, 2018, né, 2019 a gente tira um pouco do mapa, porque foi um processo de desmonte muito grande do Ministério da Saúde, e esse processo também passou pela Força Nacional, mas quando você vê 2020, né, 2021, 2022, 2023, 2024 e agora 2025, a gente percebe que hoje nós estamos em 2 estados em missão, né, então só para vocês entenderem a complexidade disso, né, estados que estão decretando emergência em saúde pública por causa de síndrome respiratória aguda grave. Nós estamos lá para conter isso, a gente sabe a importância dessa contenção, a gente sabe a importância de preservar aquelas vidas, mas a gente sabe também da importância de preservar e se conter aquilo no território devido ao espalhamento e à possibilidade de mutações que a gente tem num país que tem a menor taxa de cobertura vacinal agora, né? Então, se a gente pegava, se 2016, nós éramos o país com a maior taxa de cobertura mundial, né? Hoje nós somos um dos países com uma taxa de cobertura que é mediana, é muito parecido com o país que não tem sistema público de saúde, isso é muito ruim. Então, aqui apenas algumas tipologias, né, de missões, né, então a gente acaba instalando desde centro de operação de emergência, né, até operações complexas, né, como operações onde a gente faz repatriação, né, onde a gente, por exemplo, nós fizemos a repatriação do pessoal que saiu da faixa de Gaza, né, a gente tem trabalhado na repatriação do pessoal que tem chegado dos Estados Unidos, né, que estão sendo deportados, né, até missões que são integradas, né, com as mais diversas tipologias. Então, aqui algumas fotos nossas, né, então, ou de equipamento, né, ou né, das aeronaves, né, mas a gente está ali sempre ou em solo, ou pelo ar, ou por água, a gente está sempre agindo, então, em prol né, dessa preservação e da dignidade né, do ser humano, né, tentando levar não só a saúde, mas tentando levar também um pouco de compaixão, um pouco de carinho, porque a gente sabe que quando a gente chega numa emergência dessa,
nós somos os primeiros profissionais a chegar, então a gente chega também, né, vendo aquela catástrofe, então a gente chega também com muito calor humano àquela população, e nós temos também na Força Nacional o profissional que cuida do profissional. Né? Então, sempre que um profissional está lá em campo, existe um profissional que está dando backup para ele, que está assistindo ele, porque a gente sabe que num momento delicado desse, né, esse profissional tem que estar bem, tem que estar com sua saúde mental bem, então ele é sempre assistido também nesse ponto. Então, o que nós estamos falando aqui, gente, então no resumão da aula, então, eu já estou acabando, é que a gente precisa trabalhar, né, para que a gente possa proteger, né, a saúde global, ela depende da proteção, né, tanto da sociedade humana, porque nós vivemos assim, né, quanto dos animais e desse meio ambiente que a gente tem trabalhado. E só nós que podemos fazer isso. Né, só nós que podemos fazer isso para poder chegar nesses resultados, né? Os animais não conseguem fazer isso. Então, nós somos responsáveis, né, por trabalhar aqui para a gente poder manter, né, a nossa saúde longe aqui, né, dos nossos agentes patógenos, dos nossos patógenos, aonde a gente percebe, né, que eles são, em sua maioria, fruto dessa interface homem-ambiente. Né? Então, é lógico, né, que para a gente fazer isso, a gente precisa melhorar a nossa capacidade de geração de dados, né, a nossa capacidade de análise, de gestão, a gente precisa melhorar a nossa capacidade de investigação e fazer aprimoramento de novas tecnologias, que é o que vocês fazem, né? Então, isso é muito importante para todos nós. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer aí, então, a paciência de vocês, né? Então, esse é o lema da Força Nacional, né? Então, a Força Nacional do SUS está onde o Brasil precisa, né? Então, aqui tem um pouco do reflexo da nossa equipe, daquilo que a gente tem capacidade de atuar, e eu estou, então, aqui agora à disposição de vocês. Muito bom, professor, muito bom mesmo. Eu acho essencial o trabalho que vocês fazem, e, assim, eu falo não só por mim, mas acho que por todos nós aqui, agradecer o trabalho que vocês estão fazendo pelo país, porque eu sei quanto que deve ser difícil abrir mão de tudo para estar nessas missões, para trabalhar e tentar trazer um pouquinho mais de conforto e também de saúde para o pessoal que está passando por essas dificuldades ou enfrentando algumas epidemias, talvez futuras pandemias. Pessoal, os microfones estão abertos, tá? O vídeo também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão e fazer pergunta. Senão eu tenho as minhas. Ó, o Felipe levantou a mão, pode falar, Felipe. Felipe. Professor, eu tenho uma pergunta. Ficou bem claro na sua apresentação que, pelo menos para mim, que o Brasil está preparado com, com vocês, com a Força Nacional, para enfrentar uma futura pandemia. Mas jogando um pouco mais aberto para a sociedade, no patamar que a gente vê hoje as coisas que estão acontecendo, até pela baixa aderência à vacinação do pessoal, esse não pavor, mas descrédito na ciência que tem hoje, o Brasil encontra realmente preparado, não falando da parte do Estado para atuar em cima da pandemia, mas no Brasil no total, incluindo a população. Não, Dani, acho que você apontou para o calcanhar de Aquiles, né? Então, vocês estão escutando um burburinho aqui, porque o ministro está subindo agora para uma reunião aqui, então não sei se vocês estão escutando aí um burburinho aí, porque minha sala fica bem do lado da sala do
da síntese, onde o ministro se reúne toda segunda-feira, e ele está aqui hoje, então vocês vão escutar barulho aí. Mas de fato, Danilo, assim, quando a gente não consegue atingir a população, a gente não está preparado para poder trabalhar numa pandemia, né? Então foi muito comum, né? Eu tive a oportunidade, né? Você acompanhou isso, tive a oportunidade de, na Covid-19, quem sofreu foram os meus alunos, coitados, estou vendo o Rafael aqui, né? Quem sofreu foram eles, né? Porque eu acabei indo em 23 estados, né, dos 27 que nós temos na federação, né. Então eu estive em Manaus quando se colapsou lá, né, quando tirei residente de cima, né, de corpos, né, que eles estavam ali fazendo massagem cardíaca, não adiantava mais fazer massagem cardíaca, né, porque acabou o oxigênio, né, então não tinha como, né, acho que foi talvez aquilo que foi mais marcante na pandemia foi aquilo que aconteceu em Manaus, né, aquele colapso que aconteceu lá. Isso tudo passou pela televisão, né, assim, a população toda viu aquilo, o Brasil todo viu aquilo, e mesmo assim teve gente achando que a vacina que foi feita para a Covid-19 era a vacina que estavam implantando chip chinês para que a gente pudesse ser seguido pela China, né? E até hoje a gente escuta isso, viu, Danilo? Então a gente escuta isso, aí eu pego e falo assim, olha, você tem um equipamento desse aqui na mão de vocês, ó? Tem, então tá aqui o chip chinês que vocês andam aí, americano, tá? Então, porque tem que ter uma enfermeira muito boa para pescar lá na ponta da agulha da seringa um chip para poder implantar um chip em vocês, né? E esse descrédito que a gente tem da ciência e do próprio equipamento de saúde que nós oferecemos hoje, mostra que o país não está preparado, né? Hoje nós temos aí mais de 22 municípios que decretaram emergência em saúde pública porque estão com seus equipamentos de alta complexidade colapsados, né? Então, Rio Grande do Sul, por exemplo, se tiver que internar numa UTI pediátrica uma criança, não tem leito, né? E quem é que está sendo internado nesses municípios? São pessoas que não estão vacinadas, né? Então isso mostra que nós estamos falhando ainda na nossa comunicação. Obviamente que a gente melhorou muito, mas a gente sabe que para destruir mentiras é muito difícil, né? Aquilo que a fake news, né, faz, o estrago dela é imediato, e para você desconstruir isso, né, é muito difícil e muito trabalhoso. Enquanto a gente não conseguiu ainda, né, a gente tem, por exemplo, a iminência de volta de pólio, por exemplo, a gente teve que tratar casos de sarampo autóctone no Rio de Janeiro, né, num local extremamente populoso, né, então isso mostra que além daquilo que a gente sabe que mata e que a gente precisa se vacinar anualmente, que é o vírus da influenza, a gente está na iminência de voltar a outros vírus que também são importantes para a nossa contenção, né? Então, enquanto a gente não conseguiu fazer isso, a gente ainda tem o país não preparado para enfrentar uma nova pandemia, porque depende da população também. Certo. Felipe, pode fazer a sua pergunta, Felipe. Oi, gente, boa tarde. Eu acho que eu tive um problema com o áudio agora. Conseguem me escutar bem? Sim. Ok, obrigado. Professor Rodrigo, muito obrigado aí pela aula, por compartilhar todo o conteúdo. Obrigado, Danilo, por essa oportunidade. E eu acho extremamente pertinente em um momento muito oportuno. Esse assunto vem assim para a gente. E eu venho assim, eu trabalhei 10 anos no Instituto Butantan, lá com a produção de vacina influenza. Quanto a imunização é uma ferramenta essencial na prevenção de formas graves de doença respiratória. No entanto, hoje eu moro em uma região do Brasil, no Paraná, e é uma cidade que tem uma baixa adesão vacinal. E eu gostaria de saber, assim, como o Ministério tem atuado para enfrentar esse fenômeno, se há ações mais específicas voltadas para esse território. Porque, assim, esse engajamento de fake news aqui na cidade, ele é muito grande. Parece que a cidade está no estado de colapso, porque, assim, há muitos casos de síndrome respiratória. E hoje até eu vi uma notícia que uma menina
provavelmente uma bebê, ela já tinha alguma doença de base e ela faleceu também em decorrência da síndrome respiratória. Felipe, assim, sua pergunta é também de extrema importância e de esclarecimento para todos que nós estão aqui, né? Primeiro, assim, o Ministério, que ele tem feito, né? Ele tem, desde quando a gente retomou o Ministério da Saúde, né, e em 2020, as áreas do Ministério da Saúde, principalmente o PNI, estavam completamente desmontadas, né? Então, áreas que foram, assim, devastadas de fato, né? Então, a Força Nacional, por exemplo, ela chegou a ter dois funcionários, né? Então, assim, foi um desmonte total do equipamento federal. E por que desmontar o equipamento federal? Porque é o equipamento federal que faz a política pública e essa política pública ela precisa permear os estados federativos, né? A retomada do Ministério da Saúde foi uma retomada, né, para aquela campanha de vacinação onde o Brasil sempre vacina, né? Onde foram instalados alguns dias de vacinação. Se vocês se lembrarem, na gestão passada a gente não teve, né, nenhuma campanha de vacinação. Então nós estamos falando do vírus da influenza que mata, mas nós estamos falando de repor toda a caderneta de vacinação do recém-nascido também, né? Então, que é uma luta gigantesca, né? Um grande passo que o Ministério da Saúde fez foi estabelecer a vacinação nas escolas de novo, porque a vacinação nas escolas ela não vai apenas, né, com a vacinação, ela vai com a educação, né, da informação legítima do que é importante, né, e qual é o motivo que nós estamos fazendo aquela vacinação nas escolas, né, porque na vacinação na escola o pai está ali junto com a criança e ele está sendo informado porque que nós estamos vacinando, né. Claro que a gente usa um pouco da ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a gente não está sendo punitivo. A gente quer esclarecer aqueles pais o motivo pelo qual a vacina é importante e a gente tem conseguido êxito nisso, né? Agora, Felipe, se a gente pega o eixo sudeste e sul do país, é um eixo ainda que é muito polarizado, né? Mas a gente consegue, por exemplo, numa iminência de catástrofe, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul hoje é o estado que tem o maior índice de pressão hospitalar, o Paraná é o segundo, né? É aí que a gente consegue permear com a população, com o gestor de saúde, retomar a vacinação, né? As campanhas, a gente sabe que campanha no Twitter, né? Então, fazendo aí um comparativo, né? Se a gente vai mostrar a importância da vacinação, mesmo com artistas famosos, né? Aí vem aquele Nicolas falando besteira, já acaba com toda a campanha do Instagram que a gente tem feito, né? Então a gente entendeu que a gente tem que estar na rua mesmo, né? Então o que o Ministério está fazendo é estando junto com a população mesmo, na onde tem maior pressão hospitalar, né? Então, assim, o Curitiba ainda, né, o Paraná ainda não nos fez nenhum chamado oficial, a gente tem monitorado, mas a gente tem Santa Catarina, a gente tem Rio Grande do Sul, a gente tem Mato Grosso do Sul, já com equipe nossa, a partir de um chamado do decreto e um pedido de ajuda. Né? Tenho certeza que nós vamos chegar aí no Paraná, porque eles não vão dar conta sozinhos, e a gente chega com essa capacidade de tentar mostrar a importância da vacinação. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado por todo o esclarecimento. Cara, e é muito difícil ver isso, que as pessoas se apegaram a essa fake news. Às vezes eu acompanho as notícias do Instagram das páginas aqui da cidade, e o que as pessoas dizem de vacina é um absurdo. Dá vontade de falar, gente, nós não estamos mais no século XIX, quando vacina ainda era sonho. Isso é realmente essencial. Tem um dado que eu gosto de dar, sabe, Felipe e Danilo, que eu acho que vocês também podem incorporar.
nós tivemos, assim, se a gente pegar da década de 50 do século passado, né, então eu estou falando de 1950, né, não estou falando de um lugar tão distante, né, onde a expectativa de vida era de 65 anos, 55 anos, e a gente pegar hoje a nossa expectativa de vida, né, que subiu ali para as mulheres 80 anos, isso é literatura científica, né, isso se dá pelo saneamento básico e pela vacinação. Então, nós estamos falando de um país que tem 50% de saneamento básico, ou seja, nós temos um país que não tem saneamento básico, nós temos saneamento básico em algumas metrópoles, né? Uma população de 220 milhões e com uma expectativa de vida de 80 anos. Isso mostra a capacidade e a importância da vacinação, né? Então isso já desconstrói qualquer argumento, né? Então a gente tem tentado utilizar esse argumento também, né? Perfeito, perfeito. E, na verdade, a gente só tem a agradecer pessoas como você, professor Rodrigo, de esclarecer, e esse é um dos intuitos do Viroclube, trazer informação para que as pessoas que conseguem absorver essa informação passe para frente e que isso acaba potencializando. E porque acho que a única forma da gente combater essas fake news é com informação. Por isso eu agradeço muito o seu tempo de vir falar com a gente, de tirar um espacinho aí, de esclarecer um pouco mais e até ensinar para a gente sobre a Força Nacional do SUS, explicar o trabalho que vocês estão fazendo aí, que é essencial e muito importante para a saúde do país e para que a gente não tenha uma pandemia, ou se tiver, que a gente consiga sair dela de uma forma boa. Eu que agradeço, é sempre bom falar aí para minha casa, né, na verdade, né? Então eu agradeço bastante e até um breve contato aí. Tá certo. Muito obrigado, viu, professor? Tchau. Até mais. Tchau, tchau.